Olá, voltamos a estudar o nosso Código da Umbanda, entrando hoje no livro 3, no terceiro livro, né? D4 livros. E hoje o primeiro capítulo trata da renovação dos orixás. A renovação dos orixás é um chamado, um impulso, uma ordem que vem do Pai Maior, que a maioria chama por Deus, no caso aqui é chamado de Olorum, é só isso, tá? Então, era necessário que se desse uma nova visão, uma nova, que as pessoas tivessem acesso a esta linha de trabalho, né, que é dada com os orixás, né, que pode ser o candomblé, a umbanda e outras linhas que tratam disso, né. Nós aqui especificamente vamos trabalhar com umbanda. Buenas. Muitos, por que isso aconteceu? Isso já vinha muitos milênios atrás, já de uma outra forma, o pessoal cultuando algumas divindades, mas não especificamente essas. Então, e também com o tempo, com o cristianismo e outras religiões e outras crenças, alguns foram ficando assim, como é que eu vou dizer assim, meio desestimulados, meio, não sei se é isso que eu quero, não sei o que. Então o pai, não, está na hora de nós fazermos uma renovação, dar uma nova cara, mostrar mais profundamente, né? São as etapas, né? Então, de alguma forma se iniciou há milênios atrás, agora chegou o momento de tu ter uma outra etapa, que é onde essa amostragem, né? Essa verdade assim sobre essa linha de trabalho espiritual, né, ela tem que chegar até nós, né, de alguma forma, né, a gente vai crescendo, vai criando maturidade para entender as coisas. Então estamos nessa etapa, não sei se é no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, né, fazendo uma comparação assim, né, mas estamos numa das etapas. O que acontece? Os caras lá, os que traziam, né, o pessoal os escravos, né, da África para cá, muita gente acha que isso aí foi uma questão, né, do tempo, das circunstâncias, da maldade. Cara, isso tudo já estava programado. O objetivo era sim trazer da África para cá, né, o conceito e a história e, né, e consequentemente depois o trabalho, né, mas falando aos orixás, trazer daquele continente para esse. Por quê? Porque aqueles que estavam desmotivados com a sua religião ou querendo buscar algo mais, ou porque estavam encarnando, porque estavam preparados para isso, precisavam de uma nova terra para fazer isso. E aqui foi feito. Então escolheram aqui, sei lá por quê. E os negros, né, da África, né, os africanos, trouxeram para cá toda essa história, né, escondido nos barcos, né, depois toda aquela história da Umbanda, né, que eles faziam rituais, surgiu o sincretismo, né, com as questões católicas, tudo aquilo. Buenas. Então era isso. Então tudo foi trabalhado. Cara, nós precisamos montar aqui no Brasil um culto aos orixás, trazer esta linha de trabalho, né, com seus falangeiros, seus caboclos, como é que vamos fazer? Vai lá da África para cá. Como é que eles vêm? Vamos chamar os negros para cá. Ah, Marcelo, mas só um pouquinho, eles não podiam só vir
Cara, tudo tem um porquê, né? Ninguém disse assim, não, vamos trazer porque eles vão vir escravos, vão sofrer, né? Já pensou a espiritualidade fazendo isso? Vão fazer eles sofrerem, porque obviamente que não, né? Só pensar um pouquinho que tu vai atinar que sempre existe na luz um bem maior, né? Obviamente que no meio desse processo houveram excessos, mas não por parte jamais dos espíritos, e sim pelas pessoas, né? Não pelas entidades, eu estou dizendo pelos espíritos de luz, mas pelos espíritos encarnados que simplesmente, por livre-arbítrio, saem do caminho. Então houve excesso, houve morte, houve chicoteada, houve um monte de coisa, né? Mas também, meus irmãos, às vezes, em muitos dos casos que os negros vieram para cá, que vieram nos mostrar isso, que vieram com espíritos que vieram trazer a luz, né, da humildade, do amor, do perdão para nós, né? Também houveram muitos que não eram assim. Muitos foram escravocratas. Muitos maltrataram e vieram resgatar isso, né? Então tudo tem um porquê. O livro nos traz ainda uma parte que diz assim, e vejam vocês, né, o livro traz, né, e vejam vocês que em apenas 500 anos, como já se alterou o modo de vida. Daí a gente pensa, pô, 500 anos, né, tia? Mas é que é pro tempo deles, é diferente, né? Mas eles dizem 500 anos relacionado a milênios, né, de equívocos, né, em respeito de como se tratar essa linha de trabalho, né? Mais adiante, o livro traz o seguinte, ele traz e eu vou ler, me perdoem, mas eu vou ter que ler essa partezinha, sobre o Pai Benedito, que diz o seguinte, né? E Pai Benedito, em muitas casas tem, né? E a história dele é a seguinte, ó, Pai Benedito de Aruanda, nascido em Angola em 1587 e faleceu em Recife em 1637. Em uma encarnação anterior havia sido famoso. E eu vou confessar para vocês que eu não sabia disso. Pai Benedito, ele foi, na encarnação anterior, Dante Alighieri. Esse cara foi aquele que fez o retrato, a Divina Comédia, né, que tem, que retrata muito bem, inclusive eu acho que eu já falei já, que retrata muito bem aquela pintura do inferno. E foi isso, né? Então, ou seja, ele era um espírito europeu, né, italiano, até a raiz, né, que nem diz aqui. Muitas encarnações se sucederam na Itália, até que ele foi, né, nasceu na Angola, até que em uma delas nasceu na Angola e foi transportado para cá, né, como escravo, né, no Brasil ainda colônia ainda, né? E hoje, ele diz, hoje eu sei. Eu havia me desencantado com o cristianismo, né, de então, e eu estava com a minha religiosidade muito fraca. Mas renovei a religião dos encantados da natureza e conheci os sagrados orixás. Vê como é que é essa renovação da tua fé, da tua religiosidade, da tua espiritualidade. Então, quando nós viemos lá de cima, né, do outro plano, né, desencarnados para encarnados, a gente já vem com isso já bem estruturado.
do que vamos fazer, do que estamos necessitando, qual é a nossa missão, o que nós temos que agregar nesta encarnação, né? Em 1610 fui trazido para o Brasil como escravo, mas também como ardoroso adorador dos orixás, entre os quais pontificava minha mãe Oxum e meu pai Obaluaê. Desencarnei em 1637, mas no astral continua até hoje semeando os orixás, com a sua falange, né? Em muitos lugares que a gente vê, a gente tem paz, tem consultas com o pai Benedito, né? Essa renovação, ela é uma renovação que, quando a gente fala, é uma renovação da espiritualidade, parece que está muito longe. Não. Ela é uma renovação quando quem trabalha dentro de um terreiro, de um templo, um bandista, né? A gente observa, e eu sou muito observador, dos questionamentos dos médiuns que incorporam, das sensações dele, quando estão em pontos de força dos orixás. Exemplo, você está incorporando numa corrente longe do congado, aquele altar onde ficam as imagens. Tá? Você tem um tipo de incorporação. Um tipo de incorporação que eu falo assim com uma certa característica, né? Ah, senti isso, veio isso, tal, pá, ok. Né? Foi mais ou menos leve, não sei. Mas é uma característica. Quando você se desloca para a frente do congá, as pessoas que vão lá dizem assim, nossa, foi muito forte, né? Quando fica na frente do altar. Bah, não senti nada, eu senti isso, veio um negócio, não sei o que, é muito mais forte, está sempre comigo, e fala, e eu sinto, e me diz isso, e não sei o que, é muito mais forte. Por quê? Porque ali é um ponto de força, aliás, vários, né? Que são trazidos, né? São trazidos, é como se tu tirasse lá a água lá da cachoeira, como se tu tirasse lá as matas e trouxesse para ele, do modo bem grosseiro, né? Então, é uma afirmação, digamos assim, não sei se essa seria a palavra correta, né? De um ponto de força original trazido para ali, para dentro da casa. Então eles têm um certo, né? Pô, mas é diferente, né? O que é isso? Tu entendeu? Instiga o médium a procurar entender e tal. E quando se vai para a mata, se bota o pé na terra, quando se vai para a cachoeira, se entra na água, embaixo da cachoeira, quando se vai para o mar, aí é outra coisa. Aí eles dizem, não, é nossa, é sempre assim, nossa, é diferente, Marcelo. É diferente, eu sinto mais perto, eu sinto mais não sei o que, até senti outra coisa junto, foi assim, foi assado. Isso se chama renovação. É isso que o livro traz. Um despertar para algo novo, para uma outra verdade, né? Entre as várias verdades, né? Digamos assim, é um patamar a mais, né? Não que... Então, isso é a renovação dos orixás. Vou falar de alguma coisa bem interessante. Há alguns orixás, nós já conversamos sobre a hierarquia dos orixás, né? Mas temos alguns que se humanizam. E o que mais todo mundo conhece é Jesus Cristo, né? A gente usa o termo humanizar-se, né? E o Jesus Cristo veio num orixá que trabalha com a fé.
que é Oxalá. Tá? E assim, importante isso daqui que eu queria ler para vocês. Né? As divindades, algumas divindades se humanizaram, fizeram-se homens, né, para ajudar os homens a respeito de Deus. A fé, a linha de força da fé, uma das 7 vibrações originais do Divino Criador, junto com as outras 6, né, formam o setenário sagrado. O setenário sagrado são 7 vibrações essenciais, originais, que é a fé, o amor, o conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Cara, todo mundo vive dentro dessas 7 vibrações. Tudo e todos sempre foram e sempre serão regidos pelo setenário sagrado, ou as 7 vibrações originais. Vocês entendem? Não se trata de religião aqui, de crença, de filosofia. Não se trata disso. Queira tu ou não, goste tu ou não, aceite ou não, tu vibra dentro disso daqui. Conhecimento. Fé. Ah, eu não tenho fé em Deus. Fé não precisa ser só em Deus, meu irmão. Tem fé em ti, nas tuas coisas. Amor. Não se trata, entende? Não se trata de religião, geração é vida. Lei, justiça, né? É evolução. A tua vida é isso. Dependente que tu não conheça, tu não sabe ler, escrever, nunca leu, é cego e mudo, tu nunca viu nada. Tu vibra dentro disso, de alguma forma. Né? Na evolução, por menor que seja, né? Aprender a comer, né? Justiça, não interessa onde tu esteja, o que tu esteja fazendo, vibrando em relação a alguma coisa. Essas são a linha, essa é a linha, né? O setenário sagrado, as vibrações que nos permeiam a todos, e o nosso planeta. O livro traz uma explicação muito sucinta, mas que a gente já, com o decorrer do estudo, já conseguiu entender, que é a seguinte, ó, o que são, né, os orixás, por que eles existem? Marcelo, será que vocês não estão adorando divindades ao invés de Deus? Não. Essas divindades, meus irmãos, elas Olorum, né, Deus, é muito grande. Tudo que vocês falarem sobre Deus vai estar correto, porque Ele é tudo isso e mais um catatal de coisa, que nós não temos a compreensão, a capacidade de compreender. Então, o que Ele fez? Ele dividiu, até mesmo, né, né, no sentido assim, vamos compartilhar, né? Ele pegou e fez a sua hierarquia. Dentro desta hierarquia, né, estão os orixás. Os orixás nada mais são do que as qualidades que Deus desenvolveu, né, que Deus quer que nós desenvolvamos melhor. Entendeu? Se tudo estivesse só em Deus, seria muito
muito mais difícil de entender. Entendeu? A complexidade. Então ele pensou assim, cara, vamos dividir uns pedacinhos, vocês vão aprendendo assim, ó. Né? Ó, isso aqui é a fé, vai ficar com o orixá, Oxalá. Então todo mundo aqui vibra na fé com esse orixá. Opa! Né? Entendeu? Ah, esse daqui é a minha justiça. Ah, na justiça todo mundo vai vibrar com Xangô. Entendeu? Aí o nome do cara é do Xangô. Tá ok, né? Que é. Ok. E aí ele dividiu isso em 7. É simples. Então, tu tem mais uma chance de entender, de louvar. Quando tu louva, né? Quando tu te dirige a um orixá, né? Tu não está esquecendo de Deus, tu está indo em encontro a Deus, porque aquilo faz parte de Deus, da qualidade de Deus, daquilo que Ele quer, entendeu? Que a gente evolua. Então, nós não estamos, né, através de uma imagem, deixando Deus de lado, que não tem nada a ver, para adorar aquela imagem. Primeiro porque nós não adoramos imagem. Né? Imagem é uma coisa que se quebra, não tem nada, né? Mas às vezes a gente gosta, assim, pela nossa incapacidade ainda de se lembrar de fazer uma oração, de se lembrar, né, porque a gente tem que se ajoelhar, de se lembrar que a gente tem principalmente agradecer a tudo, né? Então a gente tem as nossas imagens. Aí as pessoas dizem, cultuamos imagens. Não cultuamos imagens, cultuamos a Deus, que vem na forma dos orixás. Fica mais fácil para a gente que tem a cabecinha pequena entender, sentir, né? Tem que diminuir as coisas para que a gente possa, não, isso aqui eu consigo entender. Aí depois que tiver assim, aí vai para um pouquinho maior. Ah, tá. Agora, se tu sair do nada e quer entender isso aqui, não adianta. E os orixás, então uma parte que diz que são muito legal. Os orixás são os tronos de Deus. Nós já falamos, né? Os tronos de Deus anteriormente. Tão palpáveis que envolvendo-nos em seus luminosos braços, inundam-nos com as suas irradiações divinas, inundam-nos com suas irradiações divinas de Deus. Ninguém esqueceu de Deus. Tá lá, é junto, é a mesma coisa, tá? E nos chamam de seus filhos, e filhos no amor de Olorum, de Deus. Eu acho isso extremamente normal, tranquilo, sabe? É a mesma coisa que tu dizer assim, ó, eu amo meu pai. Entendeu? Ele é assim, ó, a menor parte, entendeu? Depois do pai vem o outro espiritual, depois vem do avô, né, tal, não sei o que. Depois vem a parte espiritual, vai indo, vai crescendo até chegar no orixá. Então, amar o meu pai terreno, não significa que eu não ame a Deus. Entendeu? Numa hierarquia, digamos assim, uma coisa bem louca que eu inventei agora. Mas é mais ou menos isso, entendeu? E essa renovação dos orixás, ela é para quê? Ela é exatamente para que a gente comece a entender mais de Deus, através dessas pequenas coisas. Né? Todo mundo fala em qualidade de vida. A qualidade de vida, não sei o que. Daí as pessoas aparecem o quê? Aonde que as pessoas aparecem? No centro de São Paulo? Não. Elas aparecem uma casa de campo, com os pés no chão. Entendeu? Essa é a renovação. Essa renovação é trazer de novo o povo para perto da natureza, onde estão os orixás.
para tu entender, para tu se sentir, entendeu? Tu até pode nem saber o que é a palavra orixá, o que é, mas é para tu sentir que ali tu te sente melhor, para tu entender, pô, aqui eu me sinto melhor, aqui eu escuto os passarinhos, tu nem tá te ligando o que tu tá falando, aqui eu escuto os passarinhos, aqui de vez em quando, sabe, sinto em paz. E vai ter um dia, tá? E eles disseram ainda tem a questão, os orixás é material para nós aqui, né? Ainda tem a questão espiritual, que nem eles dizem, né? A afeição espiritual, como eles estão e como realmente são lá, ainda vai demorar ainda. Então o que eles querem hoje? Eles querem que a gente sinta essas coisas. Talvez a pandemia veio também para mostrar um pouco disso, né? Que precisamos sentir mais ao invés de ter mais. Tudo isso faz parte do plano. Então, aos poucos, nós vamos indo, passo a passo. Vai levar ainda muitos séculos, segundo diz o livro, muitos séculos ainda, para entendermos ainda, né? Um pouquinho mais sobre os orixás, sentirmos um pouquinho mais. E ele termina dizendo assim, que todos tenham uma consciência superior ao mistério orixá, e logo os tornarão tão humanos quanto os cristãos fizeram com o nosso amado Mestre Jesus. Porém, essa consciência superior e universal só acontecerá se todos conhecerem os orixás, a partir de suas funções dentro das hierarquias divinas. O que isso quer dizer? Que nós temos, que um dia nós vamos chegar lá. Um dia, talvez, sejamos tão de luz, que estaremos lá onde hoje a gente nem sabe o que é. Nem entende, só vê uma... Não. É que nem uma vez eu contei uma história, aquele cara que vai do posto lá, entrou lá na empresa como varredor, não faz a mínima ideia do que é o cargo de presidente daquela multinacional de bilhões de dólares, e um dia talvez ele chegue lá, através do seu mérito, do seu esforço, de querer aprender, de querer se doar, aqui no caso, né? Se doar, evoluir na fé, no amor, na caridade, na geração, nas 7 linhas, no setenário sagrado. Então, como diz esse finalzinho, conseguiremos? Sim, né? Mas precisamos ter, para ter essa consciência, precisamos nos permitir as reflexões, o estudo e o sentimento. Encerramos aqui então o nosso primeiro capítulo do 3º livro e até o próximo.